Isso é Minas e Manos. Minas e Meu Manos. é Monas e Manos. Meu é Monas Manas e Manos. Manas e Monas. Manas e Monas. E o meu é Minas e Manos. Minas e Manos. Oi, Manas. Oi, Minas. Oi, man. Qual que é a minha palavra? E o meu, eu também sempre me O seu é confundo. Mina e Mano. Meu é Mona e Mana. Oi, Mana. Oi, Minas. Oi, Mona. Oi, Monas. Minos. Não. O Fala. seu é Mano. O seu é Mina e Mano. Mina, O mano. meu é... Não quero saber o seu. Mina, mano. Oi, Mana. Oi, Minas. Oi, Mona. Oi, Manos. Gente, eu trouxe um convidado, o primeiro convidado do canal, chamado Paulo Poletti. Hello. Um dos meus melhores amigos, inclusive. E eu trouxe ele aqui pra falar sobre um assunto que é muito, que eu gosto demais, que é o intuito do canal, inclusive, que é sobre turismo. Porém, esse vídeo ele não é voltado para as pessoas que estão procurando cursos sobre turismo e querem saber como que é o curso. Ele é mais voltado para as pessoas que já estudam turismo e estão, assim, perto de fazer o TCC. Então, a gente vai contar como foi nossos TCCs, né? De repente, isso pode ajudar você a escolher seu tema. E se você tá pesquisando sobre a faculdade ainda, vai ser mais esclarecedor em relação a quais são os objetos de estudos do turismo, né? O que a gente vai começar falando? Primeiro do seu. O primeiro que eu vou falar é o do Paulo O mesmo. meu próprio da Hillary. Do Paulo e da Hillary. Faltou a Hillary aqui nesse vídeo, amiga. O próximo você vê. Bom, a gente escolheu como tema algo que a gente se identificasse bastante, no qual é ecoturismo. Aí a gente quis saber quais são os impactos que a atividade turística causa em unidades de conservação, na verdade. Mas a gente pode levar esses resultados de uma maneira geral, porque o turismo é uma atividade que impacta muito o meio ambiente, tanto negativamente quanto positivamente. E a gente queria saber o resultado desses impactos, ver se, com um bom planejamento, se realmente a atividade turística é mais benéfica ou mais Maléfica. não gostei da palavra. Se Mas- ela é benéfica ou se ela é muito prejudicial assim ao meio. E a gente utilizou como referência a Floresta Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, as quais a gente fez diversas pesquisas e levantamento de dados que desse um embasamento para a gente chegar nas nossas respostas, né? A gente entendeu que com um bom planejamento turístico, a gente consegue realmente diminuir muito os impactos negativos, fazendo os impactos positivos se sobressair. O que é a intenção, né, de um planejamento turístico sustentável. Inclusive, você consegue ajudar na preservação do meio ambiente com atividade turística, apesar de parecer ser impossível. O segundo TCC que eu vou falar aqui é o do Bruno, que ficou muito bom. Muito o tema bom. dele foi, tipo... Topperson. Ele quis estudar a influência da cultura afro no turismo de Salvador. E é uma coisa, assim, que faz muito parte do nosso senso comum, de pensar em Salvador e lembrar da cultura afro. E ele quis estudar o quão isso está enraizado lá, o quanto essa cultura influencia e o que de fato é verídico. Porque dos impactos que é negativo do turismo, é que muitas coisas culturais, elas perdem a essência, a raiz e o significado real daquilo para se tornar uma atração turística. E isso acontece também em Salvador. Ele deu até o exemplo daquelas moças que se vestem com As baianas, né? baianas, né? Vendendo acarajé, e muitas delas não têm nenhuma descendência e nenhuma ligação com a cultura afro. Elas fazem isso apenas por um fim econômico, para vender acarajé, para ser aquela atração turística. Tipo, fui lá em Salvador e comi o acarajé da baiana. Entretanto, a gente tem que lembrar também que existe a necessidade, né? Muitas pessoas, elas acabam optando por... Se beneficiando da atividade turística Exato. dessa forma. Exato. Na verdade, é uma via de duas mãos, né? Ao mesmo tempo que você tá tirando, assim, o significado real de uma cultura, muitas pessoas, elas têm benefícios econômicos e que pode, assim, mudar bastante relativamente à vida É uma atividade de delas. subsistência, na verdade, né? Através da atividade É o turística. trabalho deles. Exatamente. E ele também comenta sobre o fato de que os descendentes, as pessoas de fato, dos descendentes, né, africanos, muitos eles não têm interesse em levar essa cultura adiante. Então muitas coisas estão se perdendo aos poucos. Até que pode ser que não exista mais. Ou que Mas também se transforme existem algumas coisas que são tombadas também, né? Da cultura. Da cultura. Mas, Inclusive o candomblé. sim, os terreiros. Os terreiros. Mas foi bem legal, foi mais ou menos isso, falando sobre meu vizinho tá ali. Sobre... Foi isso. Foi isso. Agora a gente vai falar sobre o TCC da Carol.
Carol, amiga, saudades Qual foi do Carol? do Síndrome de Down. Síndrome de Down. Agora a gente vai falar sobre o TCC da Carol. Ai, Carol, deixa eu fazer uma pausa. Eu fui fumar quando ela foi... Quando ela apresentou. Eu não vou poder falar disso da Carol. agora... Nossa, parecia que eu levantei, né, do nada. Oi. É, tipo, o que você tá fazendo aí embaixo? Agora eu vou apresentar... Eu vou apresentar, não. Eu vou citar o trabalho da Carol. Carol é uma menina muito alegre, muito doida da cabeça, inclusive eu gosto muito. E ela é recreacionista, inclusive ela trabalha em alguns hotéis de São Roque, em alguns de São Paulo. E a área dela mesmo é recreação. E ela é boa, velho. E ela é Os hotéis, boa. eles querem Ela nasceu de- pra recreação. velho, eles Ela querem nasceu pra- ela de qualquer forma e ela vai. E ela vai... Enfim, o trabalho da Carol foi sobre a necessidade de existir um profissional de recreação que consiga fazer uma inclusão social com crianças com síndrome de Down. Porque o que ela observou no trabalho dela é que muitas crianças com síndrome de Down, elas acabam sendo deixadas de lado. Por não terem atividades voltadas pra esse tipo de Exatamente. pessoa, não, né? Na Pra verdade, elas. pra elas. Na verdade, o que ela provou com o TCC dela é que todas as atividades são adaptáveis. E que não há necessidade da criança fazer uma atividade Separada, única, é. separada das outras crianças, se o monitor, né, o recreacionista, ele pode adaptar e incluir essa criança. E eu não preciso nem citar qual é a relevância disso, porque inclusão social, mais relevante que isso, só 2 dias. O próximo trabalho que eu vou citar é da Bruna e da Cláudia. Elas gostam muito de patrimônio, sempre gostaram. Eu achei bem legal, inclusive vou citar aqui, ficou muito nítido na nossa sala que cada um fez um tema totalmente diferente um do outro e cada um fez uma coisa que se identificava. O que é fenomenal. E Trabalhar essencial. Nossa, foi muito bom Cada trabalhar o um TCC. fez... É isso mesmo. E a Bruna e a Cláudia, elas gostam muito de patrimônio. de patrimônio. E elas estudaram a influência que um patrimônio registrado... Imaterial. Um patrimônio imaterial. registrado tem sobre uma região. Que no caso eles escolheram o queijo do Cerro. Por que um patrimônio imaterial? Porque ele não é tangível. Quer dizer, ele não é uma coisa... Não é como se fosse uma Palpável. edificação que é palpável, que você lá e você toca. Por mais que exista o queijo do Cerro, eles não vão pegar um queijo do Cerro e tombar esse queijo do Cerro e daí ele fica sagrado lá, ninguém pode mexer. O que é tombado, na verdade, é o saber fazer. É a receita, é as técnicas que se faz para fazer aquele queijo. Inclusive, pouca gente sabe que o queijo do Cerro, ele é um patrimônio. Pouca gente sabe, elas queriam estudar se esse patrimônio, principalmente pelo fato dele ser tombado, na verdade, dele ser registrado, ele influenciava o turismo, se as pessoas viajavam de lugares, saía do seu lugar para se deslocar até onde tem queijo, e se as pessoas que vivem, né, perto da região do Cerro, elas eram influenciadas com esse turismo. Você valorizar os patrimônios da sua região, do seu país, é você valorizar o turismo, é você valorizar a economia, é você Exato. valorizar toda uma atividade, toda uma economia uma mesmo. economia, exatamente. E, inclusive, no dia do TCC, elas levaram o queijo lá. Deixa eu fazer um PS. Faz. Me deu piriri depois. Queijo do Cerro da Piriri. Mas eu comi muito queijo, gente. Era muito bom. Você não gostou, né? Então, eu não sei. Eu fiquei numa relação de amor e ódio. Porque eu Nossa. comi um pedaço e falei, ai, não gostei. Nossa, Mas deixa eu comer um pedaço. tanto, eu comi muito queijo. Aí depois me eu deu comi muito piriri queijo do também. caralho. Mas eu comi falando que eu não tava gostando. Só que depois eu comi tanto e falei, será que eu não gostei mesmo? Comi tanto, comi tudo. Deu piriri no Gui também. Teu piriri no Gui. Então, gente, ó, o queijo do Cerro, bota que dá piriri. Só pode comer pouquinho. Você pode comer pouquinho, não come o queijo inteiro que nem ele, né? Enfim, o próximo trabalho que eu vou citar é a da Maiara. O da Maiara foi uma visão bem mercadológica. Ela escolheu um tema também que tá super em alta, que são agências virtuais, tá em alta, e agências físicas, e os pós e contras de cada uma, e o risco que uma oferece para outra. Inclusive, existe muita divergência em relação a esse assunto, porque muitas pessoas de turismo acreditam que com o tempo não vão mais existir agências físicas, e outras defendem que, apesar de que é uma facilidade, que a tecnologia traz tudo mais, a agência física ela nunca vai deixar de existir. E eu concordo que nunca vai deixar de existir. Ao mesmo tempo que ela fala das facilidades trazidas pela internet e pelas OTAs, ela também cita que muitas pessoas e muito serviço, muita personalização, só a agência física pode dar. Exato. E é uma segurança
muito maior você comprar numa agência física. Até porque se você tiver qualquer tipo de problema numa Você tem quem viagem, você tem quem ligar e tipo, se vira aí, gato. Se tô com se vira aí problema. mesmo. Inclusive, ele trabalhou em agência, vai fazer até um vídeo sobre como é trabalhar em agência comigo. Enfim, o próximo trabalho que a gente vai citar é do Gerles, também é uma visão bem mercadológica. E o tema dele foi navios marítimos, né? Cruzeiros. Cruzeiros marítimos, navios, Titanic. Cruzeiros marítimos. Ele fez uma visão mercadológica dos cruzeiros e ele citou o fato de que no passado existiam muitos navios na costa brasileira e eles diminuíram muito. Acho que já chegou até 17 navios na costa, né? E agora tem quantos? 6 ou 8? De 6 a 8 navios? Comparado às regulares, esse ano vieram 6. E já chegou a ter, tipo, mais que o dobro de navio. Daí ele faz um estudo de caso do porquê isso acontecer e também sobre aspectos de viagens de cruzeiro e tudo mais, público, enfim. Ele chegou numa conclusão muito ruim e muito boa ao mesmo tempo. Por quê? Antes existia uma oferta muito grande de navios. E existia até um público que supria essa demanda. Entretanto, muitos leitos permaneciam vazios. O que, juntamente com as altas taxas portuárias e muitos impostos que essas empresas pagam aqui no Brasil, ficava inviável elas saírem com um número reduzido de passageiros que o navio realmente pudesse comportar. Por outro lado, hoje existem menos navios que estão aqui na costa brasileira, mas a taxa de ocupação dos cruzeiros hoje elas são muito grandes. Ou seja, eles conseguem sair com o navio lotado e ter um lucro... Aliás, um lucro maior, um lucro melhor, não sei qual é o adjetivo que a gente usa, mas é que acaba compensando as altas taxas que eles pagam aqui no Brasil, o que é um absurdo, que é um mercado que a gente podia explorar muito mais, porque movimenta um grande número de turistas e que passam em destinos diferentes. Então, infelizmente, ele não é muito explorado e a nossa infraestrutura também portuária é bem ruinzinha e o que dificulta a atividade. Mas é uma coisa que nós, como turismólogos, podemos tentar melhorar, né? Eu só quero viajar de cruzeiro. Mas é isso. É brincadeira. Agora do Wendel. O Wendel é vegano, é um menino vegano. E ele fez um levantamento de estabelecimentos em Itu que podiam atender esse público vegano. E o que ele observou é que, assim, as pessoas veganas, como qualquer outras pessoas, elas viajam e elas têm uma dificuldade muito grande em chegar no destino e encontrar restaurantes e estabelecimentos que atendam suas necessidades. Por quê? Porque eles acham que o vegano só come mato. Gente, e existem o diversos... que tem de opção vegana nos restaurantes? Salada. Alface, tomate. Sendo que existem muitas opções de pratos maravilhosos. Gente, deixa eu comentar uma coisa que aconteceu. Uma vez a gente foi pra Santos, né? A nossa sala foi pra Santos e a gente foi numa pizzaria e era rodízio. Daí o Wendel chegou e falou: olha, eu sou vegano, né? Dele, não, de boa, a gente faz uma pizza pra você. Daí o cara chegou com uma pizza com bacon. Aí o Wendel, então, é que eu sou vegano. Daí o cara, tá, entendi. Daí ele voltou com uma pizza com mussarela. Então, moço, eu sou vegano. Eu acho que na terceira ou quarta tentativa trouxeram Veio uma pizza só de rúcula aqui. Veio milho e rúcula e ervilha. Eles juntaram tudo que tinha e colocaram na pizza. Não sei como não colocaram um alface na pizza. Não, deve ter ficado boa, mas não assim... deve, mas, gente, aí a gente vê que, tipo assim, é um público que tem uma dificuldade, né, de se alimentar. Porque... Como assim? Todos têm. Não, é o público que são os veganos, eles têm muito mais dificuldade, porque a alimentação deles é muito mais restrita. Eu entendi necessidade. É um público que tem necessidade de se alimentar. Eu falei, eles têm dificuldade de se alimentar, entendeu? E daí o Wendel fez esse levantamento e também essa... Como eu posso dizer? Não é uma crítica, mas esse alerta, né, gente? É um mercado a ser explorado também, um mercado a gente. ser explorado. Inclusive, se você, no seu estabelecimento, oferecer bastante opção, oferecer realmente um cardápio vegano, se na sua cidade tem só você... Não é? Só você, diferencial. Entendeu? Aquelas... Acho que já falamos de... O Gui, gente, o Gui fenomenal. Gente, dá um contexto sobre o Guilherme. Ele é um garoto saltense. Quem nasce em Salto é saltense? Saltense, mas é aquele patriota, entendeu? Ele ama Salto. Ele ama Salto, ele adora a cidade dele. E ele é monitor dos pontos turísticos de Salto, da Rocha Montoné, do Parque de Lavas e do... Ponte Estaiada. Da Ponte Estaiada de todos, né? tudo. Acho que ele fica.
E aí, ele fez um projeto de revitalização de alguns espaços turísticos da cidade dele. E ficou muito bom pelo fato de que ele conhece os espaços. A desde história que ele é dos criança, espaços. a história dos espaços. E ele prestou um serviço de consultoria real oficial pro trabalho dele. Uma consultoria gratuita, assim, que eu acho que a prefeitura devia, ó, fazer real, Que a gente. faculdade deve ter, ó. Ops! Real, gente. Gui, espero que você tenha uma cópia do seu TCC. Vai patentear. Patente. Real. Mas enfim, o do Gui ficou muito bom. Realmente ficou um trabalho, assim, de muita qualidade, porque ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia, e ele tinha acesso aos documentos necessários e a falar com as pessoas necessárias. Então, pra ele, teve uma E ele facilidade. tava em campo, né? Ele trabalhava. E ele tinha muito interesse. Eu acho que o que fez a maior diferença no trabalho dele, ele tinha muito interesse nessa revitalização. Nos últimos 2 meses. Nos- Aqui, brincadeira aqui. Você é muito arrasou. falso. Não, foi bem... Não, na verdade, não foi que o interesse surgiu depois desse tempo, mas é que antes ele tinha outros temas, no qual ele foi mudando, e o tempo foi passando. Aí Daí, chegou um quando- momento que, tipo, ah! Ah, mas daí deu certo. Aí deu tudo né? certo, ficou ufa, muito aquelas- bom. Real, ficou muito bom. A gente falou de todos? Acho Ai, que falta o sim. meu, né, rapaz? Ah, é o da Agora Ana, fala o meu. influencers. Gente, o meu trabalho teve uma coisa que influenciou muito o meu trabalho, que eu tive uma professora, a Kelly, que no começo, quando eu tava começando a pesquisar os temas do trabalho, eu fiquei muito confusa, eu comecei a pesquisar coisas mal nada a ver, e a Kelly falou pra mim assim: o TCC, ele não é uma coisa que é pra você passar na faculdade, é uma coisa que é pra você estudar, uma coisa do seu interesse, que possa te ajudar quando você sair da faculdade. Você tem que realmente procurar o que mais ou menos você quer fazer, e que você estude isso pra que isso te ajude. E assim eu decidi fazer... Aquelas... Piririm! Influenciadores digitais no âmbito do turismo. Eu achei bem interessante porque se trata de um tema muito atual. E apesar de existir um ou outro estudo sobre influenciadores digitais, eles não têm dados estatísticos e porcentagem de qual é a influência desses influenciadores, né, no âmbito do turismo. Então, com a minha pesquisa, eu estudei... Tá ficando escuro, né? Tá. É. Mas tá bom ainda, Luz. É. Com a minha pesquisa, eu estudei se existia influência na escolha do destino turístico, na preferência de fornecedores de serviços turísticos e na visitação de atrativos turísticos. Tá ficando longo. Eu vou fazer um vídeo só do meu TCC, gente, porque, né... Sim, já, né, gente? Então, Quer vou deixar apresentar novamente. Entendeu? Vou falar um pouco pra vocês sobre a introdução do meu TCC. Aí a gente apresentar o TCC de novo. Gente, mas é mais ou menos isso. Eu espero realmente que esses temas tenham te inspirado, te dado pelo menos uma direção do que você vai estudar e que você fique ciente que turismo envolve muita coisa, então você Exato. pode falar de muita coisa. Não fique preso, ai, agência, ai, não sei o quê. Tem Na muita verdade, coisa pra você vai falar. descobrir muita coisa do que você achava que era só isso, entendeu? Porque mesmo quando você encontra um tema, desse tema você pode fazer muita coisa dentro Subtemas. dele e, putz, É muito tem abrangente. muita coisa é a se muito explorar abrangente, dentro do turismo, muito. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal que eu vou fazer muito mais vídeos de turismo. Dê um like. Dê um like de Bess. Dê um like de Bess. Mas se inscreve mesmo, gente. Arrotei, desculpa. Vinagre. Gente, é que a gente tava fazendo outro vídeo que a gente bebeu vinagre. Não sei qual que é a nossa brisa. Nossa, sua brisa. A minha brisa. Mas você também bebeu. Ah, foi Eu horrível. obriguei você, Nossa, talvez. fiquei vermelhaço. Ficou mesmo. Enfim. E se inscreve, né? Eu já falei, mas não custa falar de novo. E clique no sininho pra ativar as notificações. Siga o Paulo no Instagram. Paulo Poletti. Arroba Paulo Poletti, não tem erro. E Ana X Lua, tá bom? Kisses. Vamos cair pra trás pra tipo, acabar o vídeo? Vamos. Já!